para as informações. É o seguinte, galera, nessa terça-feira de carnaval, muito trabalho lá no Ninho do Urubu, e o Tite e a sua comissão técnica focaram na preparação de bola parada, muito treinamento de bola parada. Lembrando que o Flamengo está sendo muito pouco vazado, justiça seja feita. Eu esperava mais do desempenho do time nesse início de temporada, é bem verdade, mas se tem um ponto positivo no trabalho do Tite até agora, é o setor defensivo. É muito difícil o setor defensivo do Flamengo ser vazado. Isso já era de se esperar, porque a gente sabe que uma das características do Tite é essa, é ajustar o setor defensivo. Isso não quer dizer que ele seja um treinador defensivo. Muito pelo contrário, eu não acho o Tite um treinador defensivo. A gente pode questionar aqui as vitórias. Não ter espetáculo, placar minúsculo, beleza. Isso aí a gente pode até debater. Agora dizer que o treinador tem um estilo defensivo, é um treinador retranqueiro, eu vou discordar. Quem tem esse argumento aí não acompanha o trabalho do Tite há muito tempo. Nem na seleção brasileira ele era retranqueiro. Se a gente for parar e analisar as convocações aí, muita gente do setor ofensivo. Então, o Tite ajustou o setor defensivo, agora ele precisa achar aquele famoso bom equilíbrio que ele vive falando. Ele sempre fala isso, que ele quer achar o equilíbrio. Qual é o equilíbrio? O time fazer mais gols. E de verdade precisa fazer mais gols. Está perdendo muitas oportunidades. Na atividade de hoje ele focou nessa preparação de bola parada. O Flamengo treina nessa quarta-feira e na quinta-feira encara o Bangu. Na atividade, Mateuzinho e Thiago Maia não estavam presentes. São dois jogadores que estão encaminhando as saídas. No caso do Mateuzinho, só falta assinar o contrato e o Flamengo, como aprendeu, só vai liberar o jogador para viajar depois que o Corinthians assinar tudo. E tá certo o Flamengo. Tem que tratar assim clube que não cumpre a palavra. E o Corinthians não cumpriu a palavra com o Flamengo. O Flamengo errou, eu falei na época, não deveria ter confiado. Futebol só vale quando está assinado. Confiou na palavra do Corinthians, liberou o jogador ficou lá uma semana treinando, poderia ter se machucado lá e o problema seria muito maior. Beleza, Corinthians. Então agora ele só viaja com tudo assinado. O caso do Thiago Maia ainda não teve acordo com o Internacional, já expliquei para vocês. O Flamengo conversa com o Lille, time francês que também detém direitos econômicos do jogador. O Flamengo, entre aspas, quer morder uma parte dos direitos econômicos do Lille, que ele tem do Thiago Maia, e assim as negociações vão evoluindo pouco a pouco, dia a dia. Mas o caso do Mateuzinho, muito próximo de ser sacramentado, repito para vocês, já existe todo o acordo, enfim, a papelada sendo trocada e agora falta a assinatura de contrato para o jogador viajar. Agora vamos falar da situação do Juan, gerente técnico do Flamengo. Pois é, Juan, como trouxe os amigos aí do GE alguns dias atrás, o Juan recebeu um convite da CBF. Beleza. Aí, na última entrevista coletiva, o Bruno Spindel e o Marcos Braz disseram que foram pegos de surpresa com a notícia que o Juan estava de saída. Beleza, eles podem ter sido pegos de surpresa com a notícia que ele estava de saída, mas eles não foram pegos de surpresa do interesse da CBF em ter o Juan como coordenador técnico. E o interesse da CBF surgiu após a indicação do técnico Dorival Júnior, que trabalhou com o Juan no Flamengo em 2022. E aí o Dorival indicou o nome dele, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, ligou para o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o Rodolfo Landim autorizou a CBF a fazer uma proposta. Então o Flamengo não pode dizer de maneira alguma que foi pego de surpresa com a situação. Eu acho que eles podem ter sido pegos de surpresa pela matéria dizendo que o Juan estava de saída, que o Juan já tinha aceitado a proposta da CBF, mas não. Dizer que não sabiam o que a CBF queria, todos sabiam, claro que sabiam. Agora, o Flamengo está fazendo um esforço absurdo para ficar com o Juan no dia a dia. A pergunta que eu faço é, por que fazer esse esforço absurdo? Qual a diferença de ter o Juan no dia a dia do Flamengo? Com todo respeito à pessoa Juan. O profissional no dia a dia, gente, o Juan está lá há anos. Qual a diferença que ele faz? Fala para mim. Na boa, gerente técnico, beleza. O Flamengo pode ir atrás de um outro gerente técnico. Vai fazer um esforço. E quando a gente fala fazer esforço,
É óbvio que vai oferecer uma valorização salarial, alguma coisa vai ter que ser feita para segurar o cara aqui, porque senão ele vai para a CBF. Para ser sincero, eu no lugar dele iria para a CBF na hora. Por que eu iria para a CBF na hora? Não é por ser a CBF, é por encarar novos desafios. E o Juan no Flamengo, ele não vai ter novos desafios, vai ser sempre isso. Um cara que pouco fala, um cara que pouco encara desafios no dia a dia, objetivos de carreira. O que o Juan quer para a vida dele? Ser eternamente gerente técnico do Flamengo? Tá boa. Sei lá, eu no lugar dele teria ido para a CBF já teria topado. O que me chama a atenção é o Flamengo, a diretoria do Flamengo, fazer esse esforço muito grande para ter o Juan. Beleza, pode gostar do dia a dia dele, do profissional, da pessoa que é o Juan. Agora, fazer um esforço para ficar com o jogador, com o profissional, que é ex-jogador e tido como muitos aí ídolo do Flamengo, não vejo por que fazer esse esforço todo, não. Mas, enfim, esses são os bastidores aí do interesse da CBF em Juan, atual gerente técnico do Flamengo. Galera, chegamos ao fim aqui do vídeo agora. Do Bruno Henrique, a gente fala agora desse ponto da entrevista, quando ele fala que o Gabigol está muito bem para a temporada, está muito animado para a temporada. E isso não quer dizer que ele não estava bem em 2023. Talvez ele esteja ainda mais em 2024, Gustavo Zupac. Assim, acho que tem dois fatores. Eu espero que sim, né? Espero que o Gabriel e que todo mundo, né, chegue sempre muito forte para a temporada. Acho que existem dois motivos principais para o Gabigol tentar chegar melhor na temporada. O primeiro deles é que ele perdeu espaço no time. E ele é um cara que não está acostumado a isso. Isso é saudável, é quase que imperativo que isso mexa com ele. Porque se ele perdeu a vaga no Flamengo, dada a importância que ele tem, e isso não fizer uma cócega na barriga dele, sabe? Um incômodo, aí teríamos um grande problema. Aí ele não é esse tipo de jogador, ele é um cara inquieto com a subutilização, né? Então, a perda de espaço com o Tite já deve servir de estímulo para ele mostrar, você tá errado, eu tô certo, eu quero jogar. Sim. E segundo, é a mágica do último ano de contrato. Sim. Atletas desse nível, em último ano de contrato, sem a sua situação resolvida, com pendências, e existem pendências claras entre Gabriel e Flamengo, último ano de contrato, esses caras se matam em campo. Seja para se valorizar e garantir contratos ainda mais altos, né? Mostrar que podem cobrar ainda mais, seja para tomar um outro caminho e depois falar, tá vendo? Eu arrebentei e vou me embora. Não sei o que o Gabriel vai fazer da vida dele. O Marcos Braz, naquela entrevista, quando o De La Cruz chega no aeroporto, né, no Santos Dumont, no Galeão, na verdade, o Marcos Braz fala sobre o Gabriel, que não entrou em negociação com o Corinthians, não queria vender, mas ele fala, o Gabriel tem mais um ano de contrato e pretendemos utilizá-lo até o fim. Ou seja, ele não fala de renovação, ele fala de utilizar até o fim. Então, não sei qual será o destino do Gabriel nesse último ano. Mas um cara como ele, em último ano de contrato, vem com a faca nos dentes e espero que ele consiga mostrar mais, porque ele é muito bom jogador para ser um reserva do Flamengo. E ele quer mostrar isso, assim, é muito claro que ele quer mostrar isso, a começar pelo fim das férias, que foi antes de todo mundo, André. Aquilo ali foi um gesto de profissionalismo, mas também de estratégia. Total. Dizendo para todo mundo, dentro e fora do Flamengo, olha, eu estou aqui, cheguei antes e quero que vocês saibam que eu estou aqui. Então, tem a parte, não basta estar. É preciso que as pessoas todas, dentro e fora do clube, tenham essa informação, tenham essa notícia. E o fato de um jogador como ele se apresentar, acho que 2 dias antes, né, do que era a data limite, claro que tem repercussão. E ali naquele momento, a conversa sobre a saída do Flamengo estava ainda quente. E ele dá uma demonstração de que ele é profissional, ele quer cumprir o contrato. Então, mesmo que seja um gesto só buscando essa repercussão, já tem um significado. E eu não sei se foi apenas pensando nisso ou se ele realmente mostrou ali pela primeira vez que quer ter uma temporada muito boa, uma temporada de rebote naquilo que é a sua capacidade, aquilo que a torcida do Flamengo espera dele. Não é bom para ele, independentemente do que vai acontecer após o final do contrato, se ele vai continuar no Flamengo ou se ele vai jogar em outro lugar, que ele passe um ano melancólico, que ele passe um ano jogando mais ou menos, que ele não esteja presente, se não entre os titulares, mas entre aqueles que o Tite vai pensar em utilizar nas grandes noites, nas grandes tardes, noites que o Flamengo vai ter. Então eu acho que ele precisa
Eu acho que ele, na verdade, já entendeu que ele precisa ficar nessa órbita dos 13, 14, 15 jogadores com os quais um treinador quase sempre conta nos momentos mais importantes, ainda que ele gostasse, né, preferisse, claro, ser um titular absoluto, é assim que ele se enxerga. Mas não é bom para ninguém, não é bom para o Flamengo, não é bom para a comissão técnica que está no Flamengo, não é bom para ele passar um ano que não foi nem bom, nem ruim. Né? Ele não é esse tipo de jogador. Ele é um cara de quem se espera sempre mais. A Flá TV divulgou imagens do Gabigol, tá? Na verdade, divulgou imagens dos bastidores do último jogo do Flamengo, no 3-0 contra o Volta Redonda, e o Gabigol foi flagrado motivando os companheiros e passando confiança antes da partida. Mesmo estando no banco de reservas, né, ele vem se mostrando aí participativo. E, cara, é muito importante, né, a gente ver o Gabigol, né, fazendo esse tipo de coisa, não só preocupando com ele, mas preocupando com o grupo, jogando. Eu venho falando isso, ele está jogando muito mais para o grupo do que muitos outros ali. A gente vai dar uma olhada aqui agora, inclusive vale a gente ver desde o momento que o Gabigol está ali falando com as crianças, aí ele entra no vestiário. E o Bruno Henrique faz um discurso muito bacana sobre a pressão lá na frente, sobre os atacantes fazerem pressão lá na frente, a importância de não negociar aquilo ali, de jogar com vontade, entendeu? Não negociar isso, jogar, isso aí não se negocia, tem que jogar com vontade. Olha, um discurso fantástico do Bruno Henrique, e aí na sequência o Gabigol conversando ali, se não me engano, com o Luiz Araújo, falando chuta, 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 pressionando, tentando chamar para o jogo. Dá uma olhada na participação importantíssima do Bruno Henrique e do Gabigol. Rapaziada, vou desejar aqui uma boa sorte, um bom jogo para nós. Quem entra, os 11 que vai entrar, todo mundo que está no banco também, é muito importante. A gente sabe que o objetivo é um só. A gente buscar os nossos 3 pontos hoje. Então, uma coisa aqui que não tem como negociar é a vontade, todo mundo correndo, todo mundo se ajudando. E o mais importante, perdeu, pressiona. É mais fácil a gente perder a bola lá na frente, dar uma caneta, dar um drible, tentar fazer qualquer coisa e pressionar lá e perder, do que correr para trás depois. Então eu acho que está todo mundo focado no jogo, todo mundo está preparado para fazer um grande jogo nessa tarde aqui. Então mais uma vez, vamos todo mundo junto, que Deus abençoe. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória a Deus. Sensacional, é isso que a gente quer, cara. É isso que a gente quer de vocês. Essa entrega. Mesmo que não jogue bem, não vá bem na partida, mas essa entrega. É isso que o torcedor do Flamengo quer, cara. Essa entrega. Né? Olha só, a CNN Esportes trouxe uma matéria aqui. Flamengo vale mais que Corinthians e São Paulo juntos. Revela estudo. Rubro-negro tem marca equivalente a 1,9 bilhão. Palmeiras e Corinthians vêm na sequência do top 3. Tá? Flamengo é a marca mais valiosa do futebol brasileiro. É o que diz a pesquisa realizada pela Sports Value, né? Que realizou um brand valuation das 30 marcas mais valiosas do futebol do país. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Você que ainda não é inscrito, rapaziada, tem um botãozinho vermelho aí com o nome inscreva-se. Então já clica no botão, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações e lembrando, tem esse botãozinho aqui vermelho, é importante que vocês se inscrevam no canal, beleza? As informações é o seguinte, pessoal,
o Flamengo tem aí 5 opções no mercado. Se caso não fechar, né, a contratação com Léo Ortiz, eu vou passar aqui a lista, né, direitinho das negociações que o Flamengo pode fazer se não fechar com o zagueiro aí do Red Bull Bragantino. Vale lembrar que o Flamengo e a novela Léo Ortiz, o Flamengo fez mais uma proposta de 6 milhões de euros pelo atleta. O Bragantino espera os valores subirem e novas ofertas, né, pelo Léo Ortiz foram feitas. Aí o Flamengo chegou a oferecer quase 8 milhões de euros, né? E tem aí o Bragantino pedia 12, diminuiu para 10, o Flamengo deu 8 e está ainda nesse impasse, né? Ainda de acordo com as informações do jornal O Globo, a diretoria do Flamengo entende que com o tempo, o clube paulista vai aceitar o desejo do atleta em se transferir para a equipe do Flamengo e irá acabar cedendo a proposta, né? O que vale lembrar aí, o que essa informação quer dizer, é que o Flamengo está sendo cauteloso, não está aumentando muito a proposta. Por quê? Porque o Flamengo já sabe do real interesse aí do Léo Ortiz. É um jogador que já mostrou um desejo, né, em querer sair da equipe do Bragantino e vir jogar na equipe do Flamengo. Então eu quero saber a sua opinião, meus amigos e minhas amigas, o que você acha dessa paciência da diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo está dando bola, está dormindo no ponto, né? Está passando do ponto em fazer essa negociação com o Léo Ortiz, ou o Flamengo está certo quando o Flamengo está sendo, né, cauteloso em esperar, né, aí, a pedida baixar mais e o Bragantino ceder e fechar o negócio com o Flamengo. O jornalista Rodrigo Ramos entrou em contato aí, né, com o Marco Braz e perguntou sobre a situação envolvendo o zagueiro Léo Ortiz. Em resposta, o Marco Braz respondeu, abre aspas, está brabo. Eles, o Bragantino, não querem abaixar de jeito nenhum essa negociação. Isso porque o Bragantino é um clube que financeiramente está bem estruturado, né? Não é aquele clube que está desesperado, tem que vender de todo jeito. Não, o Bragantino é um clube bem estruturado também financeiramente, por isso está essa dificuldade, né, em fechar essa negociação. Com o fechamento das principais janelas da Europa, as negociações entre as partes que estavam estagnadas foram retomadas, seja com um final feliz ou sem. A ideia é que a novela se encerre o mais em breve possível. A transferência pode ser fechada na casa dos 8,5 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais. E segundo as informações, 5 opções para o lugar do zagueiro. O portal Mundo Rubro-Negro aproveitou a situação para fazer uma lista de nomes que poderiam chegar ao clube para suprir a necessidade de um zagueiro que atuasse pelo lado esquerdo do campo. O primeiro a ser indicado foi o zagueiro Dória, que passou pelo futebol carioca defendendo as cores do Botafogo. Atualmente ele está, né, na equipe do Santos Laguna e tem um contrato até junho de 2025, ou seja, com um clube aí mexicano. Outro nome que foi indicado foi também o do Luan Pérez, vice-campeão da Libertadores pelo Santos em 2020, né? Luan Pérez está na equipe do Fenerbahçe da Turquia. Outro nome que foi listado também e ventilado com a equipe do Flamengo, né? O zagueiro, inclusive, foi ventilado aí as negociações, né? Um zagueiro aí de 32 anos, né? O Luan Pérez. Mas o nome também trata-se de William Rocha, torcedor do Flamengo declarado. William joga na equipe do CSKA da Rússia. E outro nome trata-se aí de João Jesus, constante especulado no Flamengo. O zagueiro se destacou na Roma e atualmente está na equipe do Napoli. Ainda tem André Ramalho, que chegou a negociar com o Cruzeiro, o Internacional, na última janela de transferência. E esse daí, né, os 5 nomes listados aí que podem atuar no Flamengo, né, que pode ser aí o reforço caso o Flamengo não feche aí, né, com o zagueiro Léo Ortiz, beleza? Eu quero saber a sua opinião, pessoal. Qual desses 5 nomes vocês gostariam de ver, né, vestindo a camisa do Mengão? Deixa aí nos comentários a sua opinião, que é muito importante, combinado? Lembrando também, tem aí, né, a situação de mais um jogador que está livre no mercado, né? Após deixar a equipe do São Paulo, James Rodrigues é um jogador que ficou livre no mercado, né? Um jogador, sem dúvida, habilidoso, muito bom de bola. E eu já quero saber a sua opinião, rapaziada. Daria certo ele atuar na equipe do Flamengo? O que você tem a respeito dessa situação? Vocês gostariam de ver aí James Rodrigues, né? Rafinha disse que James joga o mesmo futebol há 10 anos e é bem sincero para explicar por que
o astro não vingou no São Paulo. Vamos ver aqui o que o Rafinha falou. Um dos grandes incentivadores pela contratação de James Rodrigues pelo São Paulo. Alguns meses atrás, Rafinha admitiu que a passagem do colombiano pelo futebol brasileiro não foi das melhores. Em entrevista à TNT Sport, o lateral direito, que havia atuado, ao lado do meia no Bayern de Munique, citou alguns motivos para explicar o fracasso no Brasil. Abre aspas, a gente fez a maior força para trazer James Rodrigues para cá. Tenho muita amizade com ele, temos que ser realistas, não é só porque é meu amigo. O futebol que o James joga hoje é o mesmo há 10 anos. Ele está mole, devagar? Não, é o estilo de jogo dele. No Bayern, não era todo jogo que ele jogava. Quando ele jogava, os treinadores amavam um sistema, de treinamento para ele. E assim foi a carreira dele toda. Hoje é difícil. Como os caras vão mudar o São Paulo? É difícil, time entrosado, ninguém dando brecha. Meu amigo, a gente sabe da qualidade. Não é que deu certo, mas como o Carpini, vai mudar um time que vem aí dando certo, praticamente foi o que ele quis dizer, E eu quero saber a sua opinião. James Rodrigues já joga há 10 anos no mesmo nível. É aquele James Rodrigues que a gente viu numa Copa do Mundo destruindo, pela Colômbia. Não teve uma passagem tão brilhante, mas jogou bem no Real Madrid, Bayern de Munique. Comente aí, deixa a sua opinião. Será que esse gringo daria certo aí na equipe do Mengão? Também deixe nos comentários a sua opinião. E é isso aí, rapaziada. Finalizamos o nosso vídeo. Mas antes de terminar, eu convido a vocês a se inscrever. Tem um botão vermelho com o nome inscreva-se. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações. Deixa muito like nesse vídeo. Graças a Deus conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado. E eu conto novamente com a sua ajuda pra gente bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Então, já chega, amassa o dedo no like, deixa muito like nesse vídeo. Pra gente tá batendo a meta de 100 likes. Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.